Olá, vamos juntos nesse instante com alegria, satisfação no coração, continuar a leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria que você abrisse aí no capítulo 2, a partir do verso 12, para a gente crescer um pouquinho mais e receber da parte de Deus o convite de como Epafrodito ser um homem que se entrega a essa obra, ao chamado de Cristo, né? Ser um parabolai. Vamos lá então, amados. Eu queria ler com você. Reúna a sua casa, quiete o coração, pegue a sua Bíblia e vamos lá. O verso 12, Paulo inicia dizendo assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, sendo gente como Jesus, humilde a Deus, obediente até a morte, não só na minha presença aí com vocês, porém muito mais agora na minha ausência, em que estou preso aqui em Roma, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que me efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, então Paulo vai dizer aqui que a gente recebe de Deus a salvação e ela tem que ser desenvolvida. Mas quando ele usa o verbo efetuar e realizar, o significado do grego é o mesmo para efetuar e realizar. É energein. É uma palavra aplicada a uma ação de Deus. E essa ação de Deus, energein, é uma ação efetiva, completa, ou seja, mostrando para nós que a salvação, ela inicia em Deus, ela tem continuidade em Deus e ela finda em Deus e termina em Deus, ou seja, a salvação é de Deus e vem de Deus desde sempre, desde a queda de Adão, onde ele tentou voltar e comer da árvore do fruto da vida e não teve mais chance. Ela tem que ser oferecida. Isso é o que Paulo está dizendo. Mas aqui tem o outro lado da face. Paulo está dizendo que essa salvação também é do homem. Olha, desenvolvei a vossa salvação. Então, nesse caso, quando ele usa a palavra desenvolver, a palavra grega para isso aqui é a palavra que se aplica a uma obra completa, cabal. Eu tenho que ir até o fim, tem que ter uma ação que chegue ao fim, que termine, que não pare no meio do caminho. A palavra grega que ele usa aqui é katergasestai, ou seja, uma palavra difícil, mas mostra que o homem tem que desenvolver essa salvação. E nesse processo de desenvolver a salvação, Paulo vai mostrar para mim e para você nesse instante, lendo os textos aqui, que primeiro, amados, tem que ter progresso. Ou seja, a salvação não tem algo estacato, não. Ela tem que ter uma dinâmica na vida, porque o dunamis, o poder de Deus explodiu em você, então tem que ter progresso. O segundo é que ele vai dizer que essa salvação em nós também tem que ser desenvolvida com temor e com tremor. E temor e tremor aqui é a questão, não é do medo do castigo de Deus, mas é o tremor para não ferir o coração do outro, para não ferir o coração de Deus. Não jogar fora algo tão lindo que Deus te deu, como está escrito na carta aos Hebreus. Diante de tão grande salvação, amados, anunciada pelos profetas, pelos apóstolos, manifestada naqueles dias, nós devemos abraçar, nós não devemos negligenciar essa tão grande salvação que Deus nos deu. Foi pela vontade de Deus, ele está dizendo, e que foi manifestada a nós com poder, com portentos, com prodígios, com sinais. Não negligencie isso, não brinque. É o que Paulo está dizendo aqui também, nesse instante. Então tem que ter progresso, tem que ter temor e tremor. E Paulo vai dizer para nós que, além de ter tudo isso, olha o verso 14. Fazem tudo sem murmurações nem contendas. Ou seja, tem que ter serenidade. Tem que ter serenidade, tem que ter segurança em nós. Porque a palavra que ele vai usar para murmuração aqui, fazer tudo sem murmuração, grave essa palavra, amados, é gogismos. Pronúncia gogusmos. Ou seja, é uma palavra que Paulo está evocando
a murmuração do povo de Israel no deserto contra Deus através de Moisés, que era o líder. É uma murmuração que não tem tamanho cabimento, de tanto que eles receberam de glória e poder e murmurando no deserto. Então evite, jogue fora a murmuração, que não procede. Não murmureis e nem sem murmurações e nem contendas. A palavra que ele usa para contendas aqui, amados, é a ideia aqui, ó, olha aqui para nós, é dialogismos. É aquelas disputas, aqueles debates inúteis, que para nada aproveita, carregados de má intenção. Evite esses debates que não têm proveito. A gente poderia pegar aqui esse verso 12 e verso 13 e falar assim, não, tá vendo como é que o homem, a salvação vem do homem, eu tenho que desenvolver a salvação. O outro vai dizer, não, você não tem participação em nada. Aí entra as brigas teológicas e as dicotomias que vão surgindo dentro do contexto religioso. Paulo está dizendo que tem que ter também a questão da segurança, da serenidade, sem murmurar nem contender. Aí ele diz no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente, nem trabalhei inutilmente. A palavra que ele está usando aqui agora, amados, é o seguinte, é um quarto ponto importante, tem que ter pureza no desenvolvimento de sua salvação. E a pureza aqui vai colocar irrepreensíveis, é o que você é, o que eu sou em relação ao mundo, a palavra grega aqui. Diante do mundo tem que dar um testemunho, tem que ser irrepreensível, sinceros é o que eu sou em relação a mim mesmo, com caráter, tá vendo? Sem máscara, sem ceras, sem fazer teatro, sem mentiras, é sendo sinceros. E ele usa também a palavra sem mácula, sem mancha, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A palavra inculpável é o que eu sou em relação a Deus. Aí se refere ao sacrifício do Velho Testamento, que tinha que ser perfeito diante de Deus, sem mancha, sem defeito nenhum. Então eu fui separado para ser assim diante de Deus, amado. E aí eu vou perceber mais que na fala de Paulo tem que ter da nossa parte também, no desenvolver a sua salvação, esse esforço missionário de levar o evangelho, de se entregar a essa causa do evangelho, amados. E aqui é o convite que eu faço para você, diante de tantas bênçãos, de tanta graça de Deus, de tanta salvação que Deus tem nos dado. Ele vai dizer assim, ó, para que vocês resplandeçam como luzeiros no mundo. A palavra que ele usa para luzeiro aqui, amados, é uma palavra simples, referindo-se à lua, ao sol, às estrelas, é fósteres. Ou seja, ele está mostrando para mim que eu tenho que mostrar ao mundo uma retidão diante de um povo, de um mundo tergiversado, corrupto, cheio de devassidão. E eu tenho que ser luz no mundo que está entrevado. E entrevado é no duplo sentido mesmo, é entrevado porque está nas trevas, cegos, vazios, sem enxergar nada. Entrevados porque estão paralisados em relação a Deus, morrendo o mundo está. É isso que Paulo está dizendo para nós, que tem que ter essa ação completa. E enquanto isso, nesse esforço missionário de ser luz neste mundo, um mundo que está em trevas, cegado pelas trevas, ele diz que eu tenho que, verso 16, preservando a palavra da vida. A palavra da vida aqui é o sinônimo de evangelho. Eu tenho que preservar o evangelho, para que lá no dia de Cristo, quando ele vier, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei, nem trabalhei inutilmente. Ou seja, amados, mais uma vez ele está dizendo para mim e para você, que eu tenho que preservar esse evangelho nessa atitude missionária minha de ser luz no mundo. E aí Paulo vai dizer algo que é importante para mim e para você, nesse momento em que a igreja cristã, ela perde a palavra, o evangelho,
ela está se afastando do evangelho de Jesus, ela está ficando igualzinha ao mundo, se corrompendo com o mundo. E Paulo pede para a gente ter cuidado. Aí fala assim, para que eu não tenha corrido em vão, não tenha me esforçado, trabalhado inutilmente. Aí ele usa a palavra esforçar aqui, trabalhar inutilmente, ele usa a palavra copiando, ou seja, de um esforço exaustivo, de extremo suar, de um esgotar na obra. Mas eu penso que para além desse significado, tem um outro para cópia, que é o esforço de um treinamento de um atleta, aquele rigor de um atleta. Por que eu acho que o Paulo está colocando nesse sentido? Porque Paulo usa em todas as cartas dele, ele usa essa figura do atletismo para explicar situações na nossa caminhada cristã. Ele sabe usar a parábola. E os jogos estavam em toda parte. Ele ia para Corinto, tinha os jogos istmos. Ele chegava em Éfeso, tinha os jogos jônicos. A cada 4 anos tinha os jogos olímpicos na Grécia. E Paulo conhecia esses meandros todos desses jogos. Porque em todas as cartas Paulo fala. Ele sabia tudo, mas todas ele conhecia os concursos, as regras, ele sabia como que eram as corridas famosas, ele sabia como que o arauto convocava os corredores para se posicionarem, ele sabia quando que dava a partida e abria os corredores e eles saíam, ele conhecia como que o juiz dava a vitória ao vencedor, ele sabia como que os vencedores eram premiados com uma coroa de louro. Ele sabia as disciplinas, ele sabia dos treinamentos. E ele estava assim, não, eu não quero ter corrido em vão, eu quero chegar e ser premiado e ver vocês lá e saber que não foi inútil. Sim, esse é o trabalho de desenvolver a salvação minha e sua. Então se jogue. E eu quero concluir com vocês dizendo o seguinte, verso 17. Paulo diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aí Paulo fala assim, não tem problema, eu estou aqui preso. Pode ser que eu morra. Eu estou esperando daqui a 2 anos uma decisão de Roma com relação à minha situação. Mas ainda que eu seja oferecido por libação, e quando ele usa a palavra libação, ele está trazendo à memória não só a prática judaica da libação, daquela oferta que era derramada sobre o sacrifício, que subia como holocausto a Deus na hora da entrega, mas ele está se referindo também à libação dos cultos pagãos dos deuses gregos e romanos, onde antes da oferenda, da oferta, da comida, eles faziam a libação, uma taça de vinho antes, uma taça de vinho depois, como se fosse uma oferta de gratidão aos deuses. Então Paulo está dizendo aos Efésios, aos Filipenses, não tem problema, mesmo que eu seja oferecido, eu quero ser oferecido com ações de graças, antes e depois em todo o processo, e eu quero que vocês se alegrem e se congratulem comigo, porque eu estou aqui pronto para fazer isso. Amados, isso é papo de gente grande. É por isso que eu digo para todo mundo, essa igreja que nós estamos vendo aqui no nosso Brasil mesmo, se pervertendo e afastando do evangelho, esses líderes que estão brincando em nome de Deus, negociando a fé, Deus há de chamar cada um deles para um particular, porque é impossível que um homem que se diz de Deus faça o que esses caras estão fazendo e fiquem da mesma forma, a não ser que de fato eles não tenham mais alma. Agora olha o verso 19, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 21, pois todos esses outros aí têm buscado o que é do seu próprio interesse, não que é do interesse de Cristo Jesus, do Evangelho. Verso 22, e vocês conhecem o seu caráter provado, o caráter de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho serve ao Pai. Este, com efeito, Timóteo, é quem espero enviar
tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido, 24, no Senhor Jesus, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo está dizendo assim, eu estou esperando a decisão de Roma, judicial, mas eu sei que eu vou ser liberto. Mas antes disso, eu quero mandar Timóteo aí. Eu quero que Timóteo vá aí, porque Timóteo é um cara aprovado. Eu conheci Timóteo no processo, a Bíblia não diz o momento certo, mas nós sabemos pela palavra de Deus que Timóteo, amados, era um jovem pastor. Era filho de Eunice, cuja avó era Lode, que eram judias, mas o esposo de Eunice, o pai de Timóteo, era grego, tinha costumes gregos, e Timóteo também tinha costumes gregos, por isso ele não foi circuncidado, porque ou ele era do Derbe, ou ele era de Listra, onde Paulo conheceu na segunda viagem missionária, ele tinha um caráter aprovado. Então Paulo, eu quero enviá-lo para ele levar, porque Timóteo foi esse homem que serviu Paulo nas viagens. Quando Paulo queria mandar uma mensagem, uma carta, corrigir algum problema em alguma igreja, trazer alguma recomendação, buscar alguma coisa, era Timóteo que fazia isso, e Paulo confiava. Mas aqui eu quero chamar a atenção de você para uma coisa importante, verso 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que Epafrodito tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ficou sabendo que vocês tiveram a notícia de que ele adoeceu, e de fato Epafrodito adoeceu, verso 27, com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente, chegou às raias da morte, às portas da morte. Deus, porém, se compadeceu dele, de Epafrodito, e não somente dele, Epafrodito, mas de mim, para que eu, Paulo, aqui preso, não tivesse tristeza da prisão, sobre tristeza da morte de mais um companheiro de luta. Por isso, 28, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenho menos tristeza. Aqui, esse Epafrodito era lá de Filipenses. Quando eles ficaram sabendo que Paulo estava preso, então eles incumbem da autoridade, unção para Epafrodito, e levar uma oferta, um presente para Paulo lá em Roma. E também entregar Epafrodito para ser um servo de Paulo, para servir, caminhar com Paulo, para ajudar Paulo nas necessidades, auxiliar Paulo. Só que em chegando lá, ele adoece e adoece mortalmente. A notícia chega aos filipenses, eles ficam tristes, preocupados, e também Epafrodito ficou angustiado ante isso. E Paulo está dizendo assim, então, antes de eu enviar Timóteo, eu vou mandar para aí Epafrodito, porque ele vai ver vocês, vai alegrar vocês e vai também me alegrar, porque na alegria de vocês eu vou ter menos tristeza, porque Deus, de fato, ele chegou às beiras da morte, mas Deus teve compaixão dele, teve compaixão de mim. Deus o livrou da morte e eu vou mandá-lo até vocês. E aqui é interessante, amados, porque Paulo usa as palavras meticulosamente, com muito cuidado, e eu quero te chamar a atenção para isso, porque se Paulo mandasse sem essa carta, eles lá na igreja, um grupo, as pessoas perversas que ficam julgando, ia chamar Epafrodito de um desertor, de um covarde que abandonou Paulo. É por isso que Paulo usa os termos mensageiro para ele. Mensageiro aqui é apóstolo. Paulo coloca na categoria de apóstolo uma palavra nobre, cristã, elevada no meio cristão. E quando Paulo chama de servo, auxiliar, Paulo usa a palavra leitorgoi, ou seja, era uma palavra nobre no grego secular. Então Paulo fala assim, honrem, olha aqui, verso 29, recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Então quando Paulo usa esses termos, apóstolo, leitorgoi, nobre, servo, aí sim Paulo encaminha e destrói
toda vontade do inimigo de diminuir e humilhar Epafrodito, chamado de desertor, de qualquer crítica. Paulo exime de qualquer crítica dos adversários. E aí, amados, uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês nesse instante. Porque no verso 30, por que eles deveriam honrar homens como Epafrodito? Visto que por causa da obra de Cristo, por causa do Evangelho, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E aqui, amados, eu quero fazer uma coisa importante. A palavra que Paulo está usando aqui para dizer que ele se dispôs a dar a própria vida, se dispôs, se entregou ao Evangelho. Ele está usando uma palavra grega bonita chamada parabeleuestai. É uma palavra que significa alguém que se entrega a uma missão e dá cabo dela. E por que Paulo está usando essa palavra aqui? Porque nesses dias aqui, da igreja primitiva, existia um grupo de homens e mulheres associados, e eles eram chamados de parabolani, ou seja, eram homens que visitavam prisioneiros e doentes, principalmente os que estavam prostrados de enfermidade perigosa, infecciosa e contagiosa. Eram homens que se entregavam à missão, não tinham medo. Existia um grupo. Então Paulo está dizendo assim, porque Epafrodito é um parabolani, é um homem que se entregou a Cristo. Honre, receba homens como esse, porque eles supriram a carência minha e supriram a carência de vocês. Foi socorro para vocês e foi socorro para mim. Olha, amados, quando a gente encontra homens assim, esses parabolanes na vida, a gente tem que honrar. É o que eu canso de dizer aqui. Quando a gente encontra um pastor, um líder, um evangelista, um missionário sincero, íntegro, que só quer servir por amor como esses homens faziam, você tem que cuidar deles com todo carinho. E eu estou dizendo isso num tempo em que essa espécie, entre aspas, está em extinção. É difícil você achar homens e mulheres assim, que têm uma associação parabolane, que se entregam a essa missão de cuidar. Aqui esses parabolanes dessa época cuidavam, visitavam gente em estado terminal, em doenças infecciosas, perigosas, não tinham medo. Paulo está usando a palavra certa para elevar um homem. E eu te convido a ser homem assim, a ser mulher assim esses dias. Não tenha medo do evangelho, meu irmão, minha irmã. Seja um parabolane. Vamos eu e você nos associar nessa obra de servir a Deus por amor, sem esperar nada em troca. Que Deus nos encha da palavra, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime e que nós não tenhamos vergonha de sermos luzeiros neste mundo. Que mostremos retidão no mundo que está em trevas corrompido. Que mostremos luz de Jesus no mundo que está entrevado mesmo, cego. Vamos orar e desenvolva a sua salvação, porque Deus que te deu é presente. Acolha no coração, desenvolva de todo o seu coração. Pai, abençoe a mim, abençoe os teus filhos e filhas que estão agora lendo conosco a palavra. Sopra sobre nós nesse instante o vento do teu Espírito. Reacenda e acenda também o fogo em nós, a paixão pelas almas, por socorrer aqueles que estão, ó Deus, em risco à beira da morte, às portas da morte. Eu sei, Pai, como está escrito, que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos faltará. O Senhor estará conosco todos os dias. Porque é o Senhor quem inicia, quem continua e quem termina essa obra em nós. É o Senhor quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então usa-nos nesse instante, acenda a chama de missões do amor ao próximo em nós, e nos ensina a divulgarmos, Pai, a palavra do Senhor nos quatro cantos. Sim, Pai, agrada-te usar-nos aqui, Pai, neste canal, neste grupo que temos de estudo bíblico, Pai,
para alcançar outros mundos, para a glória do Senhor, para louvor do Senhor, para que vidas sejam socorridas, sejam restauradas e levantem-se do pó, das cinzas, das trevas, da escuridão, da depressão e da angústia. Mostra-nos agora o teu poder, a tua glória, ó Deus, e dá-nos temor e tremor para que nós não firamos, Pai, o coração do próximo, muito menos o teu coração. Eis-nos aqui, toca-nos, fortalece-nos e chama-nos. E eis-nos aqui, Pai, para essa nobre missão. Faz de nós instrumentos do teu amor, do teu poder, e que a palavra jamais seja adulterada em nós. Obrigado, Pai, cura-nos nesse instante, unja-nos com teu azeite e fortalece cada casa, cada alma. Sim, Pai, e permita que eu e todos que estão ouvindo agora, lendo agora, seja, Pai, parabolanes do Senhor neste tempo presente. É assim que nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus, no poder do teu Espírito. Amém, amém e amém.